Com a palavra, o vereador Correia Neves Júnior. 10 minutos. Por favor, mantenha silêncio para que possamos ouvir também o vereador. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, público presente. Nunca houve, na história, um protesto tão singular. Nunca houve. Milhares de alunos, centenas, milhares de alunos, estão hoje reunidos aqui, graças à dispensa das aulas. Por favor, eu peço que vamos ouvir, a vaia e o aplauso faz parte do processo democrático. Mas vamos para o vereador, por favor. Obrigado pela compreensão. Graças à iniciativa dos diretores que dispensaram as aulas hoje, para que os alunos pudessem participar, para protestar contra um projeto que não existe, uma audiência pública que jamais foi marcada. Faz parte, senhor presidente, faz parte. Eu tenho tempo e paciência. Repito, contra um projeto que não existe, uma audiência pública que jamais foi marcada e um assunto que nunca foi discutido aqui. Há muitas razões porque alguns não gostam de mim. É nítido. É nítido. Mas eu estou aqui porque 6.060 eleitores me deram a segunda maior votação da história. Segunda maior votação da história. Lamento se isso desagrada. Lamento. Atenção, por favor, alunos, por favor. É o direito do vereador se manifestar. Obrigado. Como eu estava dizendo, nós estamos hoje protestando contra um projeto que não existe, uma audiência pública que jamais foi marcada. E um assunto que não foi discutido. É sintomático o que nós vivemos aqui. A nossa luta, e lamentavelmente, há uma frase importante que diz: pior do que o grito dos que discordam, né, é o silêncio dos que concordam. Houve aqui algumas pessoas que usaram a tribuna, uma em particular, com quem eu vou conversar depois, e que ela sabe qual foi a luta real, porque ela participou de alguns momentos. É importante, podem não gostar, mas ouçam com a origem, ouçam com a luta, ouçam sem preconceitos, ouçam como um grande advogado, como os maiores que saíram aí das nossas faculdades, da Faculdade de Direito. Sabem ouvir, até para rebater, mas ouçam. A nossa luta começou depois da eleição e antes da posse ainda. Alguns professores, alguns vereadores, motivados por alguns professores e pessoas ligadas à educação, perceberam que tinha uma tragédia em curso, que era o corte de 50%, não é de 5% não, de 50% no volume de recursos aprovados pela Câmara anterior e pelo governo anterior, que seriam destinados ao Bolsa Universidade desse ano. Ele caía de 1.300.000 e poucos reais, 300 e poucos mil reais, para 750 mil. Isso foi feito no apagar das luzes do ano passado, numa sessão que nós não permitimos mais que aconteça hoje. Uma sessão que se votou dezenas de projetos no único dia, toque de caixa. E quando nós, vereadores que assumimos em 1º de janeiro, topamos com essa situação, eu digo, eu, o diretor Marcos em especial e alguns outros, que
sumiram na causa da educação. É impossível isso aqui. De 162 bolsas para primeiristas que serão concedidas, haverá um corte para menos de 80. Nós começamos a nos debruçar em inúmeras reuniões. Infelizmente, não tivemos um apoio robusto como esse que se verifica hoje na defesa da educação. Infelizmente. Começamos uma luta insana para forçar o governo que acabava de entrar e tinha suas próprias dificuldades a rever aquilo que era um absurdo. Não era possível cortar as bolsas pela metade. Isso não é uma invenção. Os registros estão aí, os meus colegas que participaram da discussão estão aqui. Nós fizemos reuniões com assistentes sociais do município, Secretaria de Finanças, pressionamos, recebemos eles aqui, para tentar voltar, na verdade, para tentar aumentar o limite anterior, para que houvesse mais bolsas de estudo concedidas. Foi em vão. Numa das últimas reuniões, eu me lembro do diretor Marcos participou comigo também, e outros vereadores, o argumento da prefeitura era: não adianta aumentar os recursos porque as faculdades não concedem as bolsas. Não concedem além do limite que elas já concedem, porque elas acham que é um prejuízo, elas avaliam como uma coisa onerosa. Mas não é possível. Vamos então fixar um limite mais alto, porque aí nós pressionaremos as faculdades para que concedam bolsas. Aí é outra batalha, mas era importante voltar ao limite. Essa foi a luta durante semanas e sucessivas reuniões aqui. Depois de uma queda de braço interminável, nós conseguimos, enfim, que o governo, pelo menos, retomasse o limite anterior. Então, ao invés do corte proposto pelo governo que se encerrou, R$750 mil, voltaria para R$1 milhão. Na verdade, com o reajuste inflacionário, ele subiu de 1.300 e pouco para 1.500, permitindo que 162 primeiranistas fossem atendidos. Essa é a batalha. Essa é a batalha. Essa é a luta. Está registrado aqui. Basta olhar. Durante todo esse tempo, a gente vem lutando. E aí, especialmente nesse processo, chamou a atenção da gente várias coisas. Muitas coisas que a gente desconhecia, ou que a gente não sabia na sua extensão. Uma delas era a ausência, até então total, até o ano passado, de bolsas concedidas pelo Unifacef por curso de medicina. R$5.600. Eu entendo quando argumentam de que no comparativo é a realidade do mercado. Eu não entendo quando acham que isso é barato. Eu não entendo quando se furtam a discutir uma maneira da gente incluir o pobre. Aquele talento que passou no vestibular e não vai conseguir estudar porque ele não paga a conta. Ele não consegue. Infelizmente, num dia em que uma colega... Infelizmente, no dia em que essa mesma Casa de Leis, que essa mesma Câmara de Vereadores recebeu uma família que está endividada para pagar as mensalidades da filha, primeiranista de medicina, não havia aqui um conjunto tão robusto de alunos para defender a causa dela. Não havia. Não havia. Nós lutamos. Quando nós entramos nessa questão, essa era a realidade. Nós fomos procurar a faculdade. E na faculdade foi nos dito que não havia condições de aumentar essas bolsas. Que nós tínhamos que fazer uma outra luta, de uma outra forma. Foi explicada a questão do FIES. Até fico feliz de ver o sempre oportuno, o deputado Adames Marini, a partir do momento que essa discussão vem à tona, mexeu lá em Brasília,
está lutando para incluir as duas faculdades no FIES. É bom? Não é bom? É bom que ele faça. Não teria feito se essa discussão não acontecesse. Não teria feito. Como eu disse, a luta é por bolsas de estudo. E o argumento que nós apresentamos várias vezes, e sem ironias ou tecnicidades que não cabem, não existe nenhum lugar na Constituição que diz que as funções políticas são princípios dos acadêmicos de direito, nem dos formados, nem dos bacharéis. Aqui é a casa do povo. Pessoas das mais diversas formações, níveis culturais ou interesses, desde que passam pelo crivo popular, se sentam aqui para discutir, para debater, para divergir e para construir. E nós discutimos muita coisa. Nessa questão, e eu volto aqui, nós dissemos várias vezes que quando a gente diz que as faculdades têm que cumprir um pouco mais, e a gente fala especificamente, pelo menos no meu caso, era especificamente dos cursos mais caros do Infacef. Não tinha sentido uma autarquia ter preços equivalentes aos de mercado. Não tinha sentido. Lamento os que pensam diferente. Se você comparar... Olha, quem mandou tirar do meu bolso nem muito. Eu falo, a gente tem várias iniciativas. Por favor, não tenha silêncio para que o vereador possa terminar o raciocínio dele. Por favor, obrigado. Obrigado. Nesse contexto, várias vezes nós dissemos aqui que era importante fazer avançar a participação das faculdades na construção de bolsas de estudo e no esforço para tornar mais acessível o preço das mensalidades. E dissemos isso muito especificamente em função, repito, dos cursos mais caros do Unifacef. Várias vezes. Eu acho que eu consegui, para aquele que fala, eu acho que graças à nossa luta, 80 alunos vão ser primeiranistas nas faculdades. Porque não teriam, se não fosse o nosso esforço. Não teriam. Podem não gostar, não teriam. Graças à nossa luta, nós estamos discutindo várias coisas aqui. Agora, vou repetir, não há projeto urgente me atacando das formas mais agressivas, como se houvesse um projeto em tramitação, uma audiência pública marcada. Não existe. Houve? Foi cortado. Ok, eu vou informar. Está bem claro já de que privatização não vai ter. Isso está claro. Portanto, se esse projeto vier para essa casa, é mais fácil o Camilo passar no fundo de uma agulha do que esse projeto passar por essa casa. Por favor, vereador Fernando.
Obrigado. Por favor, mas tenho certeza que o vereador Correia Neves deve terminar em breve o seu pronunciamento, Excelência? Sim. No dia 4 de abril, um repórter da TV Clube, não do GCN, um repórter da TV Clube, está lá o post, pode olhar. Dia 4, um repórter da TV Clube fez um post onde ele dizia que sobre os boatos de privatização que ele havia confirmado com uma fonte ligada ao gabinete. 3 dias depois, o GCN publicou uma matéria que eu classifiquei como precipitada, incorreta. Essa é a diferença. Essa matéria ficou menos de 4 horas no ar. Entre ela ser publicada, e aí é até engraçado, o aluno que falou, ele tira um acerto da medida. Porque diante de um erro, e eu duvido que qualquer um dos mestres de direito aqui vai dizer diferente, resta a quem errou corrigir. 4 horas foi o tempo entre essa matéria, o post. O post do repórter da TV continua lá. Esse não é o problema. O problema é o GCN. Nenhuma. Não existe. Horas. Eu gostaria muito de torcer para que na vida profissional dos senhores, qualquer erro que venha a ser cometido, seja corrigido em 4 horas. 4 horas. E digo mais. Aliás, é um bom exercício de paciência para todos. A gente tem que falar, tem que ouvir, tem que questionar, tem que contraditar. No dia seguinte, a partir do dia seguinte, primeiro, o próprio aluno que falou, que registrou, o jornal e o portal, e primeiro, até tem um erro, mas o jornal não publicou nada, hein? O portal cometeu um erro. Nem a rádio, nem o jornal. Nada. A segunda coisa, a partir do dia seguinte, choveram artigos que o próprio jornal publicou, assinados pelo professor Toninho Menezes, duros artigos contra uma ideia que sequer se configurava. Publicado no mesmo jornal. Está publicado o artigo duro do professor Denilson Carvalho. Está publicado lá. Agora, eu acho lamentável, né, que é o seu direito a achar. Que misturem um pouco com a discussão real. Eu não sei, realmente, a aluna Gabriela, que falou muito bem, por mais que eu discorde pontualmente de uma outra afirmação, ela faz uma pergunta: a quem interessa essa confusão? A quem interessa? Certamente não a quem luta por esse atitude e por mensalidade competitiva. Quando eu já respondi, você pode não gostar da resposta, né? Eu não me lembro de ter, aliás, eu não recebi, mas eu não me lembro. O professor Décio Piola, um homem que eu respeito, um homem que eu tenho certeza da sua integridade, decência, como tem de grandes mestres, muitos foram meus professores. O doutor Décio Piola poderia ter me ligado e Patagina, o que está acontecendo? Isso que existe, não existe? Ninguém perguntou.
perguntou. A reação violenta, é engraçado, o erro que vocês imputam a quem publicou errado, não é menor do que o prejulgamento de muitos. Eu vou encerrar. Para encerrar, eu vou lembrar aqui as palavras do professor William Cristão. O professor William Cristão tem opiniões bem claras em relação a muita coisa. Muita coisa. Disse o professor ontem, professor William Cristão, comentando o Big Brother no Facebook. Disse o professor William Cristão disse o professor William Cristão, abre aspas, Globo Pântano, Delegacia da Mulher agiu de ofício em suposta infração que depende de representação, pergunta ele. Até advogado de porta de cadeia sabe que isso é impossível. Continua ele, pronto. Depois de brigar com os GCM, virei comentarista criminal do BBB. Estou em fim de carreira. Brinca ele. E aí começa, senhor presidente, eu vou concluir já. E aí começa um longo debate sobre se a representação precisava ser feita ou não para que a delegada agisse no caso. Malandra, com opiniões contrárias e favoráveis. Sempre muito respeitosas. Não é você que me tira. Diz o professor, diante de uma matéria publicada por uma aluna, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando a mesma realidade que vocês trouxeram. Eu estou dizendo a mesma realidade que vocês trouxeram. Quando ele critica quando o professor critica, ele diz que era uma confusão, que era uma matéria confusa. Era uma matéria confusa, de modo geral é o termo que ele se refere. Fosse o GCM não prestava, fosse o vereador não prestava. E eu repito, diz ele uma frase que é importante para entender o sentimento de alguns. Diz ele, para uma pessoa que escreve para ele, diz o professor a seguinte frase: Paula, você aqui sabe que todas as posições são bem-vindas. O espaço é democrático, menos para o GCM. Eu estou dizendo isso para encerrar e para dizer que a democracia verdadeira é quando a gente ouve quem não concorda com a gente. Queria dizer mais ao professor que, diferente dele, eu não rependi as palavras dele. Aliás, aprendi ontem com o professor um conceito importante. Diz o professor, divagando sobre o mesmo assunto, sobre os princípios microcrimes. Diz o professor, e com ele eu aprendo,
Porque eu não me furto, eu posso divergir, posso contestar, mas eu não me furto ao olhar os argumentos. Diz o professor, o caminho do crime, a cogitação é uma delas, mas não é punível. Hoje tem os senhores aqui punindo e execrando o que sequer é cogitação. O que sequer é cogitação. Reagiram de forma dura, sabe-se lá por qual razão, diante do que sequer é cogitação. Esse é o vereador Correia Neves. Vereador Correia Neves. Por favor. Obrigado, excelência. Obrigado. Obrigado aos alunos. Tem a palavra o vereador diretor Marcos.